Este ano de 2022, o Brasil vai passar por uma das mais difíceis experiências de sua história. Eu queria aqui dialogar diretamente com a juventude do meu estado, a juventude do Acre. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço agora dos novos títulos que foram tirados no Brasil para esta eleição. Foram cerca de 9 milhões de pessoas que tiraram o seu título de eleitor. Destes 9 milhões de pessoas, cerca de 3 milhões foram jovens. A juventude brasileira resolveu participar deste momento de disputa pela democracia do nosso país. E eu queria falar com vocês sobre um pouco dessa história da democracia. A democracia é, na verdade, o equilíbrio de forças que lutam por interesses antagônicos, por interesses diferentes. Você tem no Brasil as chamadas classes sociais, mas que ao fundo elas são divididas em apenas duas classes sociais. A classe de quem tem muito dinheiro, a chamada classe dos poderosos, e a classe de quem não possui grandes coisas na vida ou simplesmente a força de seu trabalho. Pronto, é isso. E quando você fala de democracia, é a oportunidade que se dá para quem tem menos condições de ter espaços sociais passar a tê-los. É isso. Então não tem a terceira agenda. A agenda só são duas. Ou você protege poderosos, ou você protege a sociedade de um modo geral. Então, isso que nós estamos falando agora, eu queria lembrar um pouquinho da história do Brasil. De 1500 até o ano de 1889, o Brasil foi ali dominado pelos portugueses por cerca de 320 anos, depois 67 anos com 2 imperadores. Depois deste período de dominação portuguesa, estes impérios, nós tivemos a chamada política do café com leite, que foram cerca de 40 anos. Daí nós tivemos períodos de ditaduras com a presença de militares governando o Brasil. E neste período inteiro, o Brasil só teve 8 constituições federais. Destas 8 constituições federais, 6 foram impostas na marra contra o povo e apenas 2 passaram por assembleias constituintes, com deputados e senadores eleitos pelo povo para construir novas cartas constitucionais do país. Foi a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Dos presidentes que o Brasil teve depois de 1889, que foram eleitos por estas constituições cidadãs, e que conseguiram concluir os seus mandatos, só tivemos Juscelino Kubitschek, que passou 5 anos no seu governo. Depois disso, nós fomos ter Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato, 4 anos, e eu não vou considerar o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele comprou a votação para mudar a Constituição Federal com o direito de ser candidato a reeleição sentado na cadeira de presidente, portanto, invadiu o direito constitucional brasileiro. Portanto, eu não considero o segundo mandato de Fernando Henrique. Vamos ter os 2 mandatos de Lula e 1 mandato de Dilma, porque o segundo teve um golpe. Então, considerei 5 anos de JK, 4 anos de Fernando Henrique, vamos ter 9 anos. Vamos considerar os 8 anos de Lula, vamos para 17 anos. E vamos considerar 4 anos de Dilma, são 21 anos. De Pedro Álvares Cabral até agora, nós temos aí cerca de 522 anos de Brasil, com apenas 21 anos de democracia. Então, meu jovem, você que tirou o título agora, venha arrumar a Constituição do Brasil, venha arrumar a democracia do Brasil. A Carta Régia da Princesa Isabel não valeu na prática, porque os negros brasileiros continuam sendo tratados como escravos. Então, cadê a democracia? A democracia ela tem que ser plena para tudo, não pode haver racismo.
não pode haver analfabetismo, não pode haver desemprego, não pode haver fome, não pode haver miséria, não pode ter um lado ruim, não tem que ter ninguém passando necessidade, porque isso não é democracia. Democracia é quando todos têm direito a tudo, ao direito de falar, ao direito de ir e vir, mas também ao direito de ter alguma coisa, a sua casa para morar, a sua renda, seu filho ou sua filha estudando numa boa universidade e participar do direito de decidir pelo Brasil. Portanto, democracia no Brasil, quando a gente olha para a disputa eleitoral deste ano de 2022, não tem dificuldade. A escolha é por quem representa a verdadeira democracia do país e quem está, de fato, do lado do povo. E é por isso que eu conclamo a juventude do Acre a vir se somar conosco, entrar nessa disputa, enfrentar esta eleição e colocar o presidente Lula como presidente do nosso país.